Salve, galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao canal do Tio Rômulo. E galera, prepara o coração aí porque eu vou mostrar hoje aqui pra vocês, vai mudar um pouquinho o patamar aí de RPG de turno no universo mobile. Cara, eu tô estudando, não é que eu tô estudando, eu tô seguindo aí há um bom tempo o que tá correndo, o que tá acontecendo com o desenvolvimento de um game chamado God Forge, tá? Ele é um jogo que tá sendo criado, cara, por quem realmente entende do assunto, incluindo aí o nosso amigo Hell Hades, que tá aí logo aqui acima da minha câmera, né, explicando aí. Ele joga muito Ride Show, né? Ele também tem uns vídeos legais de Watch of Realms, então é um cara que sabe o que tá fazendo. E eu acredito, cara, que esse vai ser, assim, o primeiro vídeo no Brasil que, como é que eu posso dizer, vai mergulhar de verdade nos detalhes técnicos aqui que ninguém tá por dentro. E se você tá cansado aí daqueles gachas injustos, quando eu falo gacha injusto, eu não tô falando gacha que não seja pay to win, tá? No mundo mobile tudo é pay to win. Mas aqui eu tô mais voltado para aquelas mecânicas travadas, dificuldade de conseguir personagens, dificuldade de subir aí o nível dos seus personagens. Cara, se você tá afim de saber disso e participar desse beta agora em maio, cola com a gente nesse vídeo que eu vou rodar a vinheta e você vai ficar sabendo disso tudo. Bora lá! Bom, galerinha, eu tô voltando aqui já com eles falando sobre o beta. Eles estão conversando, discutindo aqui sobre o beta. Ele vai falar lá, tá vendo, dia 19 de maio. E o Real Hard está contando aqui que realmente 19 de maio eles vão abrir aí o beta. A inscrição desse beta vai até dia 14 agora de maio. Então nós temos esse prazo que é do dia 19. Desculpa, até o dia 14. Hoje eu tô fazendo o vídeo dia 20 do 4. Então a gente tem um bom prazo aí para vocês participarem desse beta que vai inaugurar, que vai abrir aqui pra gente. Eu vou entrar aqui no site para mostrar para vocês, só um minuto. Pronto, galerinha, a gente tá aqui dentro do site, tá? Oficial, original aqui do Fateless, que trata aí do jogo. Aqui tem todas as informações para que você se junte aqui, né? Na waitlist, que é a lista de espera. É muito importante a gente frisar que o beta, ele só vai ser, é um beta fechado, ele só vai ser entregue para quem recebeu o e-mail. Então, se você realmente quer se inscrever, quer participar desse beta, quer botar a mão nesse cara, você precisa vir aqui nesse site e se inscrever aqui. Se você não fizer isso, você tá fora do beta. O link vai estar aqui na descrição do meu canal. Então, vem aqui na descrição do vídeo. Desculpa, vem na descrição do vídeo. E ali eu vou ter o link para que você possa fazer o seu registro. Galera, o que você tá vendo aí na tela não é apenas um rostinho bonitinho dos personagens, tá, cara? O jogo passou por uma migração total de back-end para ele ser bem rápido. Vou dizer ultra rápido, eu acho difícil falar, mas é um jogo que tá em uma velocidade moderada aí pra gente. Sabe aquele lagzinho chato que a gente tem quando a gente sobe o nível de um herói ou troca de equipamento? Então, cara, aqui no God Forge, isso não vai ter esse lag, cara. Isso é completamente instantâneo. Além disso, eles trouxeram um cara que trabalhava, bicho, na Nintendo, na era do Super Nintendo. E como em alguns celulares, assim, você não pode ter texturas infinitas, coisas que nós temos no PC, em console, esse cara, o que ele fez, cara? Ele usou uma técnica de iluminação pintada, onde que as sombras e a profundidade, elas são literalmente pintadas à mão, cara. É uma arte que os caras fizeram aqui, tá? O que isso acontece? Isso vai dar um visual de console, né? Pro seu aparelho ali, pro seu mobile, só que sem fritar o celular. Olha que doideira. Então os caras pensaram em performance. São jogadores, né, cara? São jogadores que construíram um jogo para jogadores. E aí a gente ter um gráfico, entre aspas, tá? De console, num aparelho, sem denegrir, né? Sem perder a magnitude dos gráficos, né? E a arte que eles trouxeram, tem uma técnica que eles usaram, onde que ele consegue mostrar a feição, o rosto do personagem. O personagem, ele pisca, ele ri. Então, eles trouxeram coisas inovadoras, coisas bem interessantes aí pro jogo. E eu acredito que a gente vai se divertir e muito com esses. Quem gosta de detalhe, né? Vai se divertir muito com isso daí, tá? Então, povo, eu dei uma pausada aqui no vídeo para vocês verem que atrás aqui do nosso amigão, a gente tem aqui, opa, eu soltei que o pause eu não queria ter soltado, deixa eu voltar para cá de novo, deixa ele mostrar ali, pronto. Né? Então, se você observar, aqui eu tenho uma campanha, eu tenho a dungeon, eu tenho a arena e eu tenho a torre. Cara, no alpha, quem participou do alpha, o primeiro alpha lá, eles tiveram bastante feedback da galera, bastante feedback mesmo. E eu tô com um textozinho aqui que eu peguei de alguns tópicos que eles falaram ali e eu vou ler para vocês, tá? Então, ó, o jogo, ele passou por uma migração total de back-end para ser mega rápido. Lá no alpha, nós tínhamos cerca de 70 heróis. Agora, para este beta, nós estamos preparando cerca de 200 heróis. O foco desta fase será testar a campanha, as dungeons
e o modo aventura. Esse modo aventura, ele é especial, focado na história individual de cada herói, com cinemáticas de grandíssima qualidade visual. Continuando aqui o que eu tô lendo, tá? Agora vamos pra arena ali, ó. O PVP. O PVP e o boss The Clan, chamamos aqui de Pantheon, virão em um segundo beta, porque a gente quer que a base do jogo e o equilíbrio dos heróis estejam em perfeição antes da gente abrir a arena competitiva. Então essa parte do PVP e o boss, que eles chamam de Panteão, eles não vão abrir agora, tá? Eles não vão abrir agora porque eles querem realmente tratar aí com altíssima qualidade e precisão pra gente ter uma experiência... Cara, pra quem gosta de competitividade, né? Até uma experiência fidedigna, podemos dizer assim. E, cara, nós estamos falando aqui do Hell Hades, cara. É um cara que joga pra caramba Ride Show, um cara que joga muito Watch of Realms, é um cara que tem uma experiência, uma bagagem muito legal de jogo. Eu acredito que a gente vai ter inúmeras surpresas aqui no God Forge, cara. Galerinha, eu dei uma pausada aqui nessa parte do vídeo que eu quero mostrar um negócio interessante pra vocês aqui. Se vocês observarem aqui na tela, que é a tela da campanha que ele tá jogando, vocês vão notar que aqui em cima você tem... Deixa eu trazer meu mouse pra cá. Aqui em cima você tem POV. Isso aqui é um tipo de câmera. É um tipo de câmera que eles estão colocando no jogo para trazer pra gente uma experiência, devo dizer, uma experiência mais real, uma experiência legal, da visibilidade de como que a gente pode vivenciar o jogo. Eu até anotei aqui, a gente tem 3 tipos de câmeras que eles colocaram no jogo, tá? É uma câmera chamada POV, que é essa imagem, essa ação que você tá vendo aqui. Deixa eu soltar o pause aqui. Ah lá, esse aqui é o top, ou seja, top é de cima, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, voltei demais. Né? Então, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Ó, esse aqui é o POV. É como se você tivesse uma visão de lado, tá vendo? Você tá no time aqui, seu time vendo o seu adversário. Quando você muda ali em cima para a câmera top, ele vai clicar ali, ó. Você tem uma visão de cima. E a gente tem uma terceira visão aqui da câmera, que é o Action. E, na verdade, esse Action é um POV top, né? Você tem uma visão do seu time lutando contra o adversário, mas uma visão de cima, né? De top view, que ele chamou de Action. Então nós temos 3 tipos de câmeras aqui que nós podemos usar no jogo para ter essa vivência. E eu notei um negócio que eles falaram aqui, que eu acho que é interessante. Olha só. Um detalhe que você não vê em outros jogos, você pode escolher como quer assistir a batalha. Existem câmeras POV, que é a dinâmica e parece um anime, com muito movimento e impacto, para quem prefere o estilo clássico, né, de jogos como Ride Show. Também existe a câmera Action, que é uma visão 3x4. E para quem está no grind pesado e quer ver estabilidade, você tem a câmera Top, que é uma visão de cima. E ela é ideal para isso. Isso mostra que o jogo vai respeitar o quê? O estilo de cada jogador. Cada jogador tem seu estilo. Tem jogador que gosta de ver essa visão de cima, tem jogador que gosta de ver o action e tem jogador que gosta de ver o POV, né? Como se fosse um anime, você participando ali da batalha. É interessante, cara. Eu achei bem legal o que eles fizeram. Eles pensaram realmente aí no que o player, no que o jogador vai sentir do jogo. Bom, galerinha, agora eles vão entrar num assunto que eu acho que vocês querem saber, né? Que é o Summon, tá? Então aqui dentro do Summon tem uma porrada de coisa que a gente vai falar. Você pode ver que existem 4 tipos aqui. Você tem o Mortal, o Ancestral, o Eternal e o Flawless para você escolher. Eu vou falar depois mais detalhadamente aqui do sistema de Echo. É bem legal isso daqui. Uma coisa que eles pensaram com carinho é já no pitch de invocação. Então, para caras que são igual eu, que é muito, 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 muito azarado, a gente vai ter um pitch. Outra coisa que eles colocaram que eu achei interessantíssima é que mesmo no comum, no summon comum, há uma probabilidade bem pequena, tá, gente? Há uma probabilidade bem pequena de se cair personagens lendários. Mas sim, é possibilidade de um cara muito sortudo, muito cagão, no comum, no Mortal aqui, né, que é esse verde, conseguir um personagem lendário. E depois, nas outras tipos de summon, você tem a facilidade de conseguir, sim, lendário nas porcentagens, tirando o pitch. Tá? Eu vou dar uma acelerada aqui pra gente cair logo ali no pitch, que são as chances pra vocês verem. Então, olha só. O cara até saiu de olhinho fechado que ele tá pensando na vida. Então, você tem aqui, né, o Mortal, o Ancestral, o Eternal e o Flawless. Aqui são as afinidades, isso aqui são as porcentagens de cada tipo de herói a cair, né? Então, no Mortal vai vir comum, 74% de chance de cair o comum. Incomum, 25%.
Outra coisa que eu achei muito legal, que eu passava muita raiva, mas muita raiva em jogo gacha. No jogo, se você for fazer um summon ancestral, eternal ou flawless, cara, não vai cair comum e não vai cair em comum. Cara, isto é uma uva pra mim. Eu tinha muita raiva de juntar tickets pra poder fazer um summon, e quando eu ia fazer summon em busca de um cara raro, épico ou comum, me caía a porcaria dos caras que são comuns e incomum. Era jogar meu summon no lixo. Isso eles fizeram, tomaram um carinho, cuidado de fazer isso, tá vendo? Então a gente tem aqui o comum e incomum no mortal, mas também eles fizeram uma graça muito graciosa pra gente aqui, colocando, assim, cara, é uma chance quase que infinitamente chegada no zero, né? Porque é 0,005%. Mas não é impossível. Aquelas pessoas que têm a providência da sorte do lado deles, com certeza esses caras vão conseguir tirar um lendário aqui no Mortal e eu vou ficar roxo de inveja, tá? No Ancestral e no Eternal, a chance permanece 0,5, tá? Mas você tem mais chances de pegar raro e épico, tá? Sim, você precisa de fragmentos, né? O parte de outros heróis para você fazer um +1, +2, +3, +4, 5, assim por diante. Então, cópias de heróis são necessárias, tá? E aqui no Flawless é onde você tem um pitch maior de pegar heróis lendários, né? São 6. Pitch não, você tem a probabilidade. Desculpa, o pitch tá aqui embaixo. Então, quando você faz um Mortal, você não tem chance de pegar nem épico e nem lendário. Mas a cada 80 summons, você tem absoluta certeza de ganhar um raro. Quando você faz aqui o Ancestral e o Eternal, você vai ter aqui, depois de 20 summons, você vai ganhar um épico, né? E depois de 200 summons, você vai ganhar um lendário. E a gente tem o Flawless, que tá lá embaixo, aqui atrás do cara do olhinho fechado, onde que, olha que legal, não conta pitch dos personagens mais simplesinhos. Cara, eu adorei isso. E quando você faz o pitch de 20, você, pau, já ganha o seu herói aí, lendário. Achei isso muito legal. Acho que isso vai dar uma... Como é que eu posso dizer, cara? Porque quando a gente joga gacha, acho que muitos players não estão acostumados com isso, quando a gente joga gacha, a gente tem que pensar no jogo a longo prazo. Porque se você começar a ganhar personagens raros, personagens bons, a curto prazo, e se você conseguir upar esses caras muito rápido, você concorda comigo que você vai enjoar do jogo? Você vai largar o jogo porque não vai ter mais nada pra você fazer, você não vai ter objetivo, você não vai ter meta. Então, colocando esses prazos e esses pitches da forma que eles colocaram, no meu ponto de vista, isso vai ser uma sobrevida, um fôlego para o jogo durar realmente para aqueles players que jogam o jogo aí a longo prazo, tá? Vamos falar do ecosystem? Vamos lá, vamos falar do ecosystem. Bom, galerinha, vocês podem ver que ele já clicou ali no ecosystem, né? E aqui é o seguinte, cara, se você não quer gastar fortunas no jogo, esse aqui é pra free to play, tá? Vamos prestar bastante atenção nesse ecossistema que a gente tá mostrando aí, porque cada summon que a gente faz, ele vai gerar o que ele chama de fragmento de eco. E a gente pode acumular esses fragmentos. A gente pode trocar esses caras por duplicatas de um lendário que a gente já possui, beleza? Eu não vou conseguir lendário novo aqui. Aqui eu vou conseguir, através dessas fichas de sistema de eco, eu vou conseguir cópias dos lendários que eu já tenho. Isso vai permitir pra gente que é free to play fazer o despertar aí dos nossos heróis favoritos, de forma a garantir que com o tempo, longo período de jogo, né, a gente consiga aí fazer o quê? A competição com os caras que estão jogando há mais tempo aqui no jogo. Isso é legal porque no longo período vai acabar existindo meio que uma igualdade aí, né? Uma coisa igualitária, igual para quem gasta no jogo, para quem não gasta. Óbvio que quem gasta vai crescer muito rápido. Afinal de contas, o jogo tem que existir, o jogo tem que sobreviver, e a gente precisa de pessoas que compram fichas no jogo, que compram essas coisas dentro do jogo, para que pague o salário da galera que tá mantendo o jogo. Se não existir os baleias, se não existir os Mega Kraken, o jogo morre. E nós que somos free to play, somos 100% dependentes dos baleias. Então, quando você vê um jogo que tem muitas baleias, levanta a mão pro céu, dá glória a Deus, que você sabe que esse jogo vai durar por bastante tempo, né? E se a gente tem baleias contínuas no jogo, pessoas que investem no jogo, que jogam dinheiro no jogo, gostam do jogo e continuam jogando dinheiro no jogo, a gente vai ter um jogo por muito tempo. Voltando pro assunto, então, aqui no Ecosystem, deixa eu voltar aqui pro Ecosystem, né? É muito legal, você consegue, acho que 500, com 500 você já consegue fazer a troca, e a gente só vai ter um acúmulo de 1000, acho que é de 1000 aí que a gente consegue acumular no máximo, e depois disso a gente não consegue passar. Aqui tá um número exorbitante, porque ele tá jogando uma versão deles lá de beta teste, tá?
Mas, novamente, frisando, aqui é a oportunidade de ouro, é a chance de ouro pra gente, free to play, conseguir colocar nossos personagens, fazer o Awaken, né? +1, +2, +3, assim por diante, de personagens que nós já conseguimos. A gente tem tier list? Não, a gente não tem tier list, mas provavelmente quando o jogo sair, né, a gente vai ter essa tier list e a gente vai ter o foco, né? A gente vai conseguir ter o foco aí de qual herói a gente corre atrás e se vale a pena ou não gastar aqui com os fragmentos de eco pra gente poder trocar no herói que a gente tem. Uma outra coisa que tem aqui, que agora que eu lembrei, deixa eu adiantar aqui, é que quando você... Ah, não, não é aqui não. Não é aqui não. Não é aqui não. Vai ser no próximo item que a gente vai falar. Bom, galera, e agora aqui o nosso amigo Simon, que é o Hellhards, ele vai vir aqui em Smith. Ele vai mostrar o quê, cara? Vai mostrar aqui as armas. E, cara, tem um negócio interessante aqui, eu nunca vi isso em nenhum jogo, eu achei interessante, que ele vai mostrar que é um sistema que ele chama de imprint. Olha só, ele vai chegar aqui num setor que ele chama de como é que é? Crucible. É onde que ele vai fazer o imprint. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? Imprint Library. O que que é isso, velho? Eu acho aqui interessantíssimo. Se eu estiver falando besteira, por favor, vocês no comentário me corrijam. Mas eu nunca vi isso em nenhum jogo que eu joguei. O que que é isso, cara? Você vai ter a opção de customizar as suas armas. O que que é customizar as armas? Você pode dizer para a arma que tipo de ação, que tipo de atributo ela vai ter aqui através do imprint. E como é que você faz isso? Primeira coisa é você escolher um personagem que tenha como é que eu posso dizer? Uma ação, um atributo que você queira extrair esse atributo e para colocar numa arma. Beleza? Olha que loucura, velho. Olha aí que na minha cabeça tá passando infinidades de combinações que eu posso fazer, né? Numa arma para um personagem. Então você vai lá no personagem, ele tá pegando um personagem que chama Ixchel. O... Cara, e você tem que estar ciente do seguinte acontecimento no jogo. Se você fizer isso num personagem, você vai perder esse personagem. Ah, ele nunca mais vai voltar, não. Não é isso que eu tô falando. Você tem um personagem, quando você faz a extração ali daquele atributo daquele personagem, você deixa de tê-lo. Você tem que summonar de novamente para que você ganhe ele, tá? Mas quando você faz isso, você praticamente sacrifica o personagem para você fazer o imprint dessa habilidade dele. Então ele vai fazer ali a extração, ele vai criar, ele vai dar esse benefício que ele tá extraindo ali, ó. O personagem foi pro saco, beleléu, tá? E aí você vai ter aquela moeda. Esta moeda, ela é muito legal porque você pode fazer primeiro o imprint numa arma, você pode colocar isso numa arma. E segundo é que você pode usar como moeda de troca. Você tem uma loja específica aqui que você vai poder colocar esta moeda ali e fazer o quê? Fazer a compra de itens que são itens especiais que você vai poder comprar mais pra frente ali no jogo. Deixa eu adiantar aqui pra vocês verem. Ó, e aqui tá o bazar, tá vendo? Ele tá indo ali, ele vai pra loja, ali ó, no bazar aqui em cima. E aí você tem o que ele chama de Gold Emporium. E aí você tem uma porrada de coisa aqui, tá vendo? Que você pode usar aquelas fichas lá pra você fazer essa troca. Ele tá falando aqui da loja, tá vendo? Ele vai entrar ali e aí ele vai ganhar... Opa, eu não queria que ele clicasse ali, vamos lá, ele vai criar ali e tal. Vai, clica, meu filho, pronto, lá. Então ele ganhou um Master Imprint Crate, que é de forma aleatória, tá vendo? Custa 500 de cada aquela ficha lá, e aí você pode ter esse item especial nesta loja. Isso é bem legal, cara, porque eu tô sendo bem sincero com vocês, eu nunca vi isso em nenhum jogo. E aí eu anotei aqui, ó. O que eu vou falar? É um sistema de imprints. Cada herói de raridade rara, acima, tem uma habilidade passiva. Você pode escolher sacrificar o herói para extrair essa passiva e transformá-la no que ele chama de imprint. Como eu te mostrei aqui, né? O Simon ele sacrificou a personagem Ixchel para pegar a passiva dela e colocar numa arma. Isso aí, cara, vai abrir eu não vou dizer um mundo, mas vai abrir, cara, um universo de builds que a gente pode colocar em heróis que talvez sejam heróis pontuais, heróis específicos, heróis estratégicos, para que você consiga colocar ele mais forte. Imagina você que gosta, eu não gosto de arena, mas imagina você na arena que você vê um personagem que você conhece o personagem. Eu vou citar um personagem que é o Rei Arthur, por exemplo. Você vai ver o Rei Arthur, você sabe que o Rei Arthur ele tem a passiva X, ele tem a habilidade Z e ele tem a habilidade dele Ultimate Y. Mas acontece que você pode fazer um imprint. Você vai fazer um imprint nesse personagem. E aí, quando você vai lutar com o seu adversário na arena, tem aquela incógnita, né? Aquela interrogação. Que imprint ele tá usando? Quem eu vou enfrentar? O que eu tenho que colocar pra enfrentar? Cara,
Vocês estão vendo a dimensão que esse jogo vai tomar? Eu não tô nem olhando pra PvE, porque PvE vai ser uma coisa que eu mais gosto de jogar, mas PvP pode ser uma coisa que eu vai explorar nesse jogo, justamente por essa facilidade, essa coisa maluca que eles criaram de imprint. E novamente eu peço a vocês que estão assistindo o vídeo aí, se eu estiver falando besteira, me corrija, porque eu nunca vi isso em nenhum jogo RPG Gacha que eu já joguei de build de equipamento, eu nunca vi. Tá? Em você sacrificar um herói, extrair a passiva daquele herói e fazer infusão daquela passiva numa arma. Mano, eu nunca vi isso no jogo. Galera, lembrando pra vocês que eu vou colocar na descrição do meu vídeo o link original, tá? Pra vocês poderem assistir na íntegra o que eu tô picotando aqui, mostrando pra vocês. O vídeo tá ficando grande, galera, perdão, mas tem tanto assunto legal que eu não queria pular nenhum. Uma outra coisa pequenininha que eu queria mostrar pra vocês aqui é a parte de promoção dos heróis, né? De subir as estrelas do herói. Cara, eu achei isso aqui sensacional, tá? É outra coisa que eu nunca vi em nenhum jogo também. E novamente eu vou frisar, nós estamos para receber um jogo que ele está sendo construído por jogadores, né? E não é qualquer jogador, né? São jogadores que têm experiência, vivência em jogos no estilo que a gente gosta. E cara, olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Olha o que o Simon vai mostrar. Olha ali. Olha isso, cara. Olha só. Ele arrastou essa barra para cá. E aqui ele tá dizendo o quanto de recurso, né? Eu vou precisar para subir um personagem para 4 estrelas. E o que eu vou precisar, né? De heróis aqui. Quantidade, né? De heróis aqui. De quantas estrelas eu vou precisar para subir o cara para 4 estrelas, para 3 estrelas, para 12 estrelas. Cara, que louco isso daqui, cara. Isso aqui, bicho, é um hype do caramba. Né? E dependendo se você tem Coringa pra fazer isso, no caso aqui ele tá usando Coringa, ele marcou aqui, brother, o troço faz de forma automática. Cara, meu Deus, bicho, olha isso, o cara vai arrastando ali, ó, e o negócio vai preenchendo de forma automática e pronto, ranqueou o cara ali pra 5 estrelas muito, mas muito fácil mesmo. Cara, cara, isso é muito louco, velho. É muito louco. E eu dei uma voltada aqui no vídeo, né? Eu tô assim, muito empolgado com o jogo. Aqui dentro da parte de heróis, aqui, se você observar, aqui onde tá meu ícone sendo transformado em mãozinha aqui, tá vendo? Tem essa paradinha que eu não sei o que é, mas é aqui que a gente consegue, igual ele fez a promoção aqui, você tá vendo que ele foi, à medida que ele foi arrastando essa barra que a gente tá vendo aqui, ele foi preenchendo com os coringas aqui, e cara, aonde que ele conseguiu esses coringas, né? Ele comprou, ele achou em alguma loja, bicho, pra ser sincero pra vocês, eu não sei se isso aqui vai estar em loja, mas eu sei como é que a gente consegue isso daqui, e ele vai mostrar pra vocês justamente aqui agora. Clicando ali, você tem a possibilidade de você destruir personagens que você não vai usar. E quando você destrói esses personagens, você ganha recursos, beleza? Então, olha que ele vai selecionando, você tá ganhando aqui essa porção e tá ganhando o que ele chama de espíritos. E olha o que tá vindo aqui. Olha, ele vai fazendo a lá verde, branco, que é comum, incomum. Olha lá. Dependendo do personagem que você vai pegar, da cor, né? Olha lá, bicho. Então, eu não sei se a gente vai conseguir pegar a porção e os espíritos em loja, tá? Porém, a gente vai conseguir pegar esses caras destruindo aqui os nossos heróis, cara. Bicho, esse jogo tá prometendo muito. Eu tô de coração falando, eu tô bem hypado em cima desse jogo. Bom, galera, eu dei uma pausada aqui em outro assunto que eu até coloquei a legenda pra vocês poderem acompanhar o que ele tá falando aqui. Tá vendo? Ele tá falando aqui, ó. Então, estamos pensando em fazer um outro beta. Então, a gente vai ter um beta 1, que é esse que vai acontecer agora, que a gente tem um prazo de inscrição até dia 14 do 5, pra ter a chance de participar no dia 19 do 5. Esse é o beta 1. A vantagem é que quem participar do beta 1 vai estar automaticamente inscrito pro beta 2, tá? Pelo menos é o que eles falaram aqui. O beta 2 vai liberar o Pantheon, que é aquilo que eu falei pra você lá no início do vídeo, onde que vai ter a arena e o boss do clã, né? E a gente vai estar mais familiarizado com o jogo. Isso vai ser bem interessante. Não sei quanto tempo a gente vai ter entre o beta 1 e o beta 2, e também eles não falaram aqui qual a duração desse beta, pelo menos que eu tenha visto, eu não observei se tem esta duração, tá? De quanto tempo um beta vai durar. Ou então eu passei despercebido. Mas geralmente, cara, esses caras deixam de 2 a 3 semanas. Sempre é assim, de 2 a 3 semanas, o beta 1. Aí eles dão um intervalo, esse intervalo pode ser de 2 a 3 meses, para liberar o beta 2, né? Lembrando aqui, para não falar besteira, vou até ler aqui, que o beta 2 não tem data ainda, né? Mas ele tá focado, como eu falei para vocês, no PVP, na torre e o chefe do Panteão, né? Que é a nossa guilda ali, que é o chefe do clã, que ele falou. E voltando aqui pro assunto, né? Que eu entrei nesse foco do tempo do beta, que vai ser, eu acredito que vai ser de 2 a 3 semanas.
Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Então vamos lá. Então, estamos pensando em fazer o outro beta, que será mais focado na torre, no PVP. Portanto, não. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Portanto, não haverá reinicialização entre as versões beta. O que isso significa? Vamos lá. Olha lá. Deixa ele falar mais um pouquinho aqui. Na verdade, ali. Opa, desculpa. Voltei muito, gente. Desculpa. Portanto, não haverá reinicialização. Na verdade, você terá a mesma conta que poderá usar na transição do beta 1 para o beta 2. Então, se você participou do beta 1, cara, por consequência, tu vai conseguir participar do beta 2. E tudo aquele progresso que você teve no beta 1, você não vai perder no beta 2. Então, você não vai começar do zero. Quando chegar ao beta 2, você já vai chegar ali com toda a sua estratégia, com todos os seus heróis, com todo o seu esforço, prontinho, zero bala ali para poder fazer o Panteão, para poder fazer o chefe do clã, né? Para poder fazer o PVP e as torres. Cara, você vai ter um aproveitamento do beta muito melhor de qualquer outro beta que eu já participei. Cara, eu achei isso sensacional. Então ele fala, então sabe, quando você estiver jogando PVP, terá uma conta mais consolidada e coisa do tipo. Bem, depois que a versão beta terminar, haverá uma reinicialização completa antes de estar no acesso geral. Isso é fato, né, cara? Mas acontece que você vai ter um beta 1, você vai estressar todas as suas chances e todos os seus benefícios para poder deixar uma conta estável e legal. Pausa. Vão fazer a liberação do Panteão, que é o chefe do clã, do PVP e da torre. Vão liberar o beta 2, você volta com a sua conta da onde você parou, vai fazer o beta 2, que provavelmente vai ser de 2 a 3 semanas, né? Usando assim, aproveitando o máximo da sua conta, que já vai estar bem hypada, já vai estar bem doidona. Você vai conseguir jogar o beta 1 e beta 2 e você vai ter a visão do que o jogo vai te entregar. Para quando eles liberarem realmente ali a jogatina final, que é o lançamento do jogo, cara, você vai saber o que você vai ter que fazer, quem você vai ter que focar, qual o próximo passo e o que vai vir pela frente. Cara, sensacional isso. Então, galera, na minha humilde percepção e humilde opinião, o Godforge, ele não é simplesmente um RPG, mais um RPG gacha que a gente vai ter aí. Ele é um jogo que está sendo construído por quem entende, vive e sabe o que a gente quer. E ele vai tentar entregar pra gente uma experiência fidedigna, uma experiência gostosa, uma experiência real e diferente do que a gente já viveu nos jogos gachas que nós já jogamos. Cara, eu vou tentar fazer de tudo pra estar presente no beta no dia 19. Não depende de mim, depende do pessoal da Fateless, né? Que tá aí o site no fundo aí. Entregar pra gente a chave pra poder jogar. Me inscrever, eu me inscrevi. Depende agora da sorte. Eu não joguei nenhuma versão, essa vai ser minha primeira versão do jogo. E eu vou tentar fazer guias, tentar fazer um monte de coisa legal aí pra trazer pra gente poder crescer junto. E se você quer realmente ser o primeiro a dominar esse game aqui no Brasil, cara, vamos lá, inscreve no canal do Titio aqui, ativa o sininho, comenta aí embaixo o seguinte assunto. Esse assunto vai ser polêmico. De tudo que a gente mostrou ali, teve um tópico que é perigoso, né? Que é a parte do imprint. Eu quero que você coloque aqui no comentário. Você teria coragem de sacrificar um herói lendário pra pegar a passiva dele e colocar numa arma? Não é herói raro não, hein? E nem épico. Eu tô falando herói lendário. Você teria coragem? Teria coragem de fazer um sacrifício de um herói lendário, fazer um imprint pra tornar um Horus, que é bonitão pra caramba, com a passiva e com a arma diferenciada? Quero saber a sua opinião, hein? Coloca aqui, não esquece desse like aí e de compartilhar o vídeo com a galera. Eu fui. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.